E se a humanidade não tivesse começado com apenas uma criação, mas com duas, uma espiritual, outra física? Parece uma teoria moderna, mas não é. As primeiras páginas da Bíblia sugerem algo estranho. A princípio, homem e mulher aparecem juntos, formados à imagem de Deus, sem pó, sem jardim, apenas uma ordem divina. Mas então, uma segunda versão, um homem moldado a partir do solo, colocado em um jardim fechado, recebe uma regra e é testado. Duas origens, duas histórias. E, a partir desse momento, tudo só fica mais estranho. Figuras misteriosas começam a surgir. Cidades se erguem onde não deveria haver gente. Uniões proibidas dão à luz gigantes. E uma linhagem oculta começa a se espalhar pela história. Este vídeo explora uma teoria há muito esquecida. Não uma fantasia, mas uma pista. Escondida entre os versículos, sussurrada entre as linhas. Prepare-se, atravesse o Vale da Redenção e descubra por que a humanidade talvez não tenha nascido de um só sopro, mas de dois atos distintos. E os dois ainda vivem dentro de nós. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus não molda nada com as mãos. Ele simplesmente fala: façamos o homem à nossa imagem, e a humanidade surge. Homem e mulher, lado a lado, sem barro, sem jardim, sem prova. Apenas uma bênção. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Não há ordem a ser obedecida, nenhuma árvore proibida, nenhuma serpente à espreita. Apenas identidade e propósito. Mas então, já no capítulo seguinte, tudo muda. Desta vez, Deus desce. Ele toca o pó, forma um único homem do solo e sopra vida em suas narinas. Agora é diferente. Este homem é colocado em um espaço definido, um jardim com limites, com instruções e um aviso crucial: podes comer livremente, exceto desta árvore. Aqui há solidão, há observação e há risco. Então, por que duas histórias tão próximas e tão diferentes? Alguns dizem que é repetição, mas estudiosos antigos sugeriram outra coisa. E se elas descrevem duas criações distintas, uma feita do alto, espiritual, portadora da imagem, ilimitada, e outra formada da terra, presa à escolha? Talvez Adão não tenha sido o primeiro ser humano, mas o primeiro escolhido, o primeiro enviado com uma missão, colocado sob instruções, marcado pela liberdade e pela responsabilidade. E talvez seja por isso que nos sentimos divididos, puxados entre quem somos e quem devemos nos tornar. Gênesis pode estar nos dizendo mais do que jamais percebemos. E essa divisão talvez ainda esteja viva dentro de nós hoje. Desta vez, Deus não apenas fala, Ele se move. Ele desce, toca o solo e molda um homem a partir do pó. Então, sopra vida em suas narinas. Agora esse humano tem forma, limites, carne, mas ele não recebe o mundo inteiro. É colocado em um jardim, um espaço fechado, e recebe uma ordem: podes comer de toda a árvore.
exceto uma. Aqui começam as regras e também o risco. Adão não é um símbolo. Ele está só, formado da terra, colocado com propósito. Ele respira o sopro de Deus, mas pisa em terreno frágil. Mesmo cercado de beleza, algo falta. Então Deus se move novamente. Ele faz Adão adormecer, tira algo de seu lado e forma a mulher. Ela não é feita da terra, é feita dele. Não uma criação separada, mas uma continuação. Agora, a companhia. Mas com ela vem o perigo, porque o amor traz vulnerabilidade. Significa compartilhar o fôlego, compartilhar o destino. Deus os abençoa, mas não os controla. Eles são livres, livres para cultivar e livres para cair. Este capítulo revela quem somos: pó preenchido de espírito, céu em nossos pulmões e a tentação à espreita. O barro está vivo, mas essa vida será provada. E o que vem a seguir mostra-nos que a liberdade se torna quando toca o veneno. O homem que um dia recebeu o fôlego da vida, agora derrama sangue. E esse sangue não veio da guerra, veio de um irmão. Caim matou Abel, e pela primeira vez, a terra bebeu sangue humano. Eles não nasceram no Éden, vieram da consequência. Mesmo assim, fora do jardim, ambos ofereceram dádivas a Deus. Caim ofereceu frutos da terra. Abel trouxe o melhor de seu rebanho. Deus aceitou Abel e rejeitou Caim, e algo mudou lá no fundo. Caim sentiu raiva, inveja, e uma voz sussurrou dentro dele: por que ele e não eu? Então, sozinho no campo, o primeiro assassinato da história aconteceu. Deus perguntou: onde está teu irmão? Caim respondeu: sou eu o guardador do meu irmão. Mas Deus já sabia. O sangue dele clama desde a terra. E pela primeira vez, o solo exigiu justiça. Deus não matou Caim. Ele o marcou e o enviou embora. Mas a marca não foi apenas castigo, foi proteção. Um modo de dizer: ele ainda é meu. Caim se tornou o primeiro exilado, mas não desapareceu. Construiu cidades, teve filhos, forjou ferramentas. A civilização nasceu através de um homem quebrado e de um Deus que se recusou a abandoná-lo. Mas uma pergunta permanece: Caim temia ser morto por outros. Outros, quem? Se apenas Adão, Eva e Caim existiam, então quem mais havia lá fora? Talvez ele não estivesse sozinho. Talvez outros já tivessem sido criados. Outra humanidade, feita antes ou ao lado. A Bíblia não explica, mas também não nega. E nesse silêncio, o mistério começa. Talvez Caim não tenha apenas saído do Éden. Talvez ele tenha cruzado um limite entre o mundo do barro e o mundo do espírito. Com o tempo, a humanidade se espalhou. De um lado estavam os filhos de Sete, silenciosos, separados, fiéis. Do outro, os descendentes de Caim, construtores de cidades, cheios de ambição e poder. Por um tempo, cada grupo seguiu seu próprio caminho. Mas então, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. A Bíblia diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas por esposas. Simples? Nem tanto. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos? Espíritos?
Homens de uma primeira criação? A resposta nunca foi clara, e talvez nunca fosse para ser, porque a pergunta não é quem eles eram, mas o que surgiu daquela união. Os Néfilins, gigantes, guerreiros, seres que não se encaixavam, nem totalmente do céu, nem meramente da terra. Eles eram um sinal de que a criação havia saído do equilíbrio. A terra, que antes deveria ser cultivada, agora era dominada. A maldade cresceu, a violência virou regra, e Deus sentiu pesar. Pela primeira vez, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Não porque tenha cometido um erro, mas porque aquilo que foi criado para refletir a luz escolheu as trevas. Ainda assim, Deus separou uma família, preparou uma arca, ofereceu uma nova chance, mas a pergunta permanece: o que realmente corrompeu a humanidade? Foi a desobediência ou algo mais profundo? Talvez aquela mistura proibida tenha deixado uma marca, e talvez essa marca ainda esteja conosco, porque o passado não morreu. Ele rastejou para dentro do presente, e mesmo agora, o mundo vive com o eco de um erro que nunca deveria ter sido cometido. O mundo havia recomeçado, mas o orgulho também. Os descendentes de Noé se espalharam pela terra, e a unidade deu origem a algo diferente: ambição. Na terra de Sinar, começaram a construir uma torre, não para abrigo, nem para adoração, mas para subir, escalar, alcançar os céus à força. Tijolo por tijolo, a estrutura crescia, e o ego deles também. Não era arquitetura, era rebelião. Uma mensagem gravada em pedra: não precisamos mais de Deus. Mas o céu observava. E então, Deus desceu. Não trouxe fogo, nem dilúvio. Ele confundiu sua linguagem, e o que antes era uma só voz tornou-se muitas. Eles não conseguiam mais construir, nem se entender. A torre, deixada inacabada, permaneceu, um monumento à confusão. Um nome que ainda ecoa: Babel. Ainda assim, algumas vozes antigas sussurram algo mais profundo. E se a torre não fosse apenas sobre orgulho? E se fosse um chamado? Um modo de reabrir uma conexão, não com o céu, mas com os caídos. Um portal espiritual, não para Deus, mas para o abismo. Talvez por isso Deus tenha agido tão rapidamente. Porque se a torre tivesse sido concluída, não teria sido o homem a subir, mas as trevas retornando ao mundo mais uma vez. Após a queda de Babel, os povos se espalharam pela terra, novas línguas, novas terras, novos caminhos. Mas algo mais mudou, algo que nenhum olho podia ver, algo espiritual. A Bíblia sugere que, nesse momento, Deus dividiu mais do que apenas a linguagem. Ele dividiu a autoridade. As nações foram entregues, não a reis, mas a seres espirituais, entidades além da carne e do sangue, guardiões, governantes, príncipes do invisível. 70 nações, 70 línguas, 70 governantes. Cada povo, guiado por uma força diferente, mas uma nação, apenas uma, Deus reservou para si. Eu serei o seu Deus, ele declarou.
E para iniciar esse povo, ele chamou um homem, velho, sem filhos, sem lar, Abraão. Enquanto outras nações adoravam deuses que exigiam sangue, Abraão seguiu uma voz, um sussurro de promessa, um futuro construído não sobre conquista, mas sobre aliança. E assim, um plano oculto tomou forma. Uma pequena tribo, cercada por gigantes, um único altar, erguido à sombra de 1000 ídolos. Enquanto as nações se curvavam a poderes falsos, Israel foi escolhida para carregar a luz, não por poder, mas por propósito, porque mesmo quando o mundo mergulhou nas trevas, Deus se recusou a deixar a chama se apagar. Impérios surgem e caem, reis vêm e vão. Mas nos bastidores, algo mais profundo está em ação. Uma guerra, não travada em campos de batalha, não desenhada em nenhum mapa, mas que molda o curso da história. Não é uma guerra entre nações, é entre reinos. A Bíblia puxa o véu. No livro de Daniel, um mensageiro divino é enviado com uma palavra de Deus, mas é retardado por 21 dias, bloqueado pelo príncipe da Pérsia, não um homem, mas um poder espiritual, um governante nas sombras ligado a um reino. E ele não estava sozinho. O Egito tinha seus deuses. Canaã adorava Moloque. A Assíria invocava Assur. Estes não eram apenas lendas, eram forças reais, exigindo adoração, abastecendo reis, conduzindo batalhas e se alimentando de sangue. Mas Deus não permaneceu em silêncio. Ele levantou profetas, derrubou altares, preservou um povo que não se curvaria. Essa guerra nunca foi apenas sobre crença, foi sobre domínio. Cada decisão, cada altar, cada nação tornou-se um campo de batalha. E a guerra não acabou. Ela continua, agora, aqui. Mas não é lutada com espadas, porque o plano de Deus nunca foi apenas conquistar, foi revelar outro reino, um que não se constrói com pedra ou império, mas com corações. Um reino que se ergue através de pessoas comuns, mas movido por algo eterno. Um reino que não pode ser visto, mas quando se move, tudo muda. Durante séculos, os deuses das nações reinaram. Eram temidos, adorados, alimentados com sacrifício e sangue. Seus nomes ecoavam por templos e campos de batalha, mas a Bíblia os advertiu. Salmo 82. Vós sois deuses, mas morrereis como homens. Isso não era poesia, era uma sentença. E o julgamento já havia começado, não por visões, mas pela história. No Egito, cada praga derrubou uma divindade diferente. Na Babilônia, uma mão escreveu sua condenação na parede. Em Roma, uma cruz quebrou o silêncio dos ídolos. Mas esse julgamento não foi executado por anjos, foram homens. Moisés desafiou os magos. Elias enfrentou Baal sozinho. Os apóstolos entraram em cidades cheias de espíritos e os expulsaram. Cada coração que se voltou para a luz, cada altar que desmoronou, cada corrente que se rompeu, foi mais um golpe contra o reino das trevas. Esses falsos deuses, esses Elohim caídos, perderam território, mas não desapareceram. Ainda estão de pé, por enquanto,
Mas aquele que os criou está vindo. E ele não vem para argumentar, ele vem para encerrar tudo. Porque quando ele voltar, nenhum trono oculto sobreviverá, e os deuses que o mundo um dia temeu cairão. Todos os falsos tronos caíram. Os Elohim foram silenciados. Mas um trono jamais foi tocado. Ele ainda está de pé, inabalável, intocado, à espera. Não é feito de ouro, é feito de justiça. E desde o princípio foi reservado para um único nome. Isaías viu sua altura. Ezequiel viu fogo e rodas ao seu redor. João viu trovões, relâmpagos e anjos em reverência. Mas no centro, ele permanecia vazio, porque o rei ainda não havia vindo. E quando ele vier, não chegará como uma criança na manjedoura, não virá em silêncio, virá como fogo, com olhos como chamas, com voz como trovão, com poder para julgar os vivos e os mortos. Naquele dia, o céu se rasgará, e o trono não estará mais vazio. Cada dor será respondida, cada lágrima compreendida, cada promessa cumprida. Porque apenas um nome pertence ali: Jesus, o Filho, o Cordeiro, o Rei. E quando ele se assentar naquele trono, o mundo inteiro saberá: o reino chegou e nada mais o abalará. O trono ainda está vazio, mas não porque foi abandonado, e sim porque foi reservado. O mundo parece estar desmoronando, mas aquele trono não se moveu. Ele permanece, invisível para muitos, mas gravado no coração dos que ainda sentem. Estamos vivendo no entretempos, entre a queda dos deuses antigos e a chegada do verdadeiro rei. E nesse espaço, cada escolha importa. Cada alma é um campo de batalha. Porque mesmo que não possamos vê-lo, algo dentro de nós se lembra daquele trono. Uma memória oculta, um chamado silencioso, um sussurro que nunca desapareceu de verdade. Você conhece essa sensação? Aquela dor que não se explica, aquela saudade de um lugar que nunca viu, aquele fogo que ainda arde, mesmo no frio. É um lembrete, é um sinal, é o eco de um rei que está a caminho. E quando ele voltar, não reconstruirá impérios. Ele restaurará o que é verdadeiro. Ele reinará. E os que reconheceram o trono, antes mesmo de vê-lo, esses não serão deixados para trás. Serão chamados pelo nome, vestidos de branco, envoltos em luz, e ouvirão o que o céu esperou séculos para declarar. Agora o reino pertence ao Cordeiro, e com essas palavras, tudo começa outra vez.